Boa tarde a todos, dando continuidade à nossa aula de detecções de sinais, né? Na aula de hoje, iremos fazer uma introdução à teoria de detecções de sinais. Esse assunto está sendo contemplado no capítulo 3 do nosso livro do QI, de detecções da teoria de detecções, beleza? Então vamos lá para a nossa aula aqui. Bom, antes de entrar diretamente na teoria de detecção, vou mostrar um exemplo aqui da aplicação para ficar mais fácil para a questão de assimilar os conceitos. Bom, então vou considerar inicialmente que estou realizando a transmissão de um sinal. Então eu vou indicar aqui o canal de transmissão desse sinal. Esse sinal aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Tem uma chavezinha que ela vai abrir e fechar, e aqui esse sinal aqui eu vou chamar como A, que corresponde a um sinal DC, ou seja, um sinal aqui que tem um valor contínuo. Então quando eu quero transmitir esse sinal, eu vou fechar a chave, e aqui na saída dessa parte do transmissor aqui vai ter um nível de tensão correspondente ao A, né? E quando eu não quero transmitir isso, eu vou abrir essa chave, logo aqui vai ter uma tensão de nível 0, devido ao nosso A aqui, beleza? Então, eu tenho o meu canal de transmissão, e esse canal de transmissão, até na hora de chegar no receptor, ele tem ruídos. Esse ruído pode ser ruído externo, pode ser ruído, por exemplo, se for um canal fixo, pode ser por meio sólido, pode ser ruído térmico devido ao canal, por aí vai. Ou seja, então esses ruídos serão os ruídos aditivos que serão adicionados ao meu sinal de transmissão. Eu vou representar todos esses ruídos aqui pelo somatório, ou seja, o sinal meu transmitido, né, mais o meu ruído. Ou seja, o que eu estou transmitindo na verdade é esse sinal, o A, né, mais o meu ruído, onde esse A pode ser um valor igual a zero, né, quando a chave está fechada, ou um valor contínuo, que é um valor DC, beleza? E esse sinal transmitido é encaminhado até um receptor, aonde aqui, ó, nesse receptor, eu acabo realizando uma medição, ok? Que eu vou chamar aqui essa medição aqui como um x aqui, x0, vou colocar aqui. O meu ruído, para indicar matematicamente, né, a equação que eu vou representar ele como um W0, fechar aqui o parênteses aqui, e o nosso A, vou chamar como A para nós entendermos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o sinal meu, essa parte do sinal que eu estou transmitindo. Eu tenho aqui, ó, o meu meio de transmissão, e eu tenho a parte do meu receptor aqui. Então, qual é a ideia nossa aqui? Dado um sinal que eu vou medir lá no receptor, eu vou verificar se eu estou transmitindo ou não estou transmitindo esse sinal A, beleza? Bom, então eu tenho duas condições de trabalho nesse meu sistema. Na condição 1, eu vou colocar quando eu não tenho um envio do sinal A, ou seja, não envio de A, ou seja, nessa condição o meu A é igual a 0. E na segunda condição eu tenho um envio de A, ou seja, nosso A aqui vai ser um valor contínuo no qual vai ser diferente de 0. Então no nosso receptor aqui, para essa primeira condição, no qual que eu não tenho um envio de A, né? Não tenho um envio de A. Na verdade, o nosso receptor, ao realizar a medida, né, nosso x0 aqui, né?
pode ser dado nosso x0 nada menos do que o nosso sinal do ruído, ou seja, ao realizar nossa medição é o sinal do ruído. Bom, um ponto importante, estou colocando x0 e 0 aqui, o w0 aqui, para indicar que são medidas realizadas no mesmo instante, ou seja, a minha medida no instante 0 corresponde ao ruído que eu tenho lá aqui no meu canal no instante 0, tá bom? Bom, então no caso, quando eu tenho o meu envio, agora meu sinal, que é o nosso x0, o sinal no qual eu estou medindo, é dado matematicamente pelo nosso valor do A, né, que é um valor agora diferente de 0, mais o ruído que tem na nossa linha. Que isso aqui, já nós não temos tanto controle nesse ruído. Se deve ser o ruído aqui no processo de transmissão, também pode ser até o próprio ruído pelo processo de medição. Ao fazer a medida, alguns instrumentos também têm a questão do ruído neles. Então, podemos observar que eu tenho duas decisões. Então, nosso processo de detecção consiste em realizar uma decisão. Qual seria essa decisão? Dado um sinal medido, né? Medido no receptor, que esse sinal aqui que eu estou chamando é como x0, fui lá e fiz essa medição, iremos decidir entre 1 e 2, entre essas duas hipóteses aqui. Ou seja, eu vou medir um sinal e a partir desse valor único lá, eu vou decidir se não ocorreu o envio do nosso sinal ou ocorreu o nosso envio do nosso sinal. Isso daí, em estatística, corresponde a uma decisão binária. Ou seja, somente tem duas opções, é uma ou a outra. Beleza? Continuando aqui no nosso exemplo, eu vou assumir nesse caso específico, né, que eu já conheço a PDF da amplitude A e do ruído. Ou seja, eu já tenho um conhecimento a priori do quais são os valores de A e do meu ruído. Bom, para o A aqui, no nosso caso aqui, o A é mais simples, né? É um sinal contínuo, então é um sinal DC, que é um sinal constante. Em termos práticos, por exemplo, nesse exemplo é obtido pela própria tensão lá DC que eu coloco no sinal A, né? O que pode acontecer de A que ao longo da linha de transmissão aí pode ter uma queda de tensão, por exemplo, se for uma transmissão por via fio, né? Que no nosso caso aqui eu vou utilizar o A constante para ficar mais fácil, né? Em termos de número, vou utilizar uma amplitude igual a 3. Posteriormente podemos alterar também essa amplitude aí. Agora o caso do nosso ruído aqui. Então o ruído eu vou considerar que esse ruído tem uma PDF gaussiana. Essa hipótese aqui não é uma hipótese, digamos, difícil de acontecer na prática, que tem muito ruído, tem esse comportamento gaussiano, que pode ser explicado pelo próprio teorema do limite central, né? No qual fala os somatórios de diversos eventos aleatórios resultam em uma variável aleatória, converge, né, numa variável aleatória que tende a ter uma distribuição gaussiana. Então, pelo nosso modelo lá, o nosso modelo aqui,
eu estou representando o ruído somatório de vários outros possíveis ruídos que pode acontecer ao longo desse meu processo de transmissão. Então eu estou simplificando esses somatórios desses ruídos tudo em uma só variável. Então essa variável W aqui, que indicando ruído, ela pode ter uma aproximação próxima ou gaussiana, que também é difícil saber bater no martelo qual é a distribuição, mas digamos, uma boa aproximação para esse somatório desses diversos eventos que estão acontecendo no meu processo aí de transmissão, no meu caso aí. Normalmente na prática, dá para verificar se ela é gaussiana ou não. Por exemplo, no nosso caso aqui, basta realizar a medição no processo no qual que ocorre somente o ruído, e a partir dessa coleta do meu sinal, eu verifico se esse ruído tende ou não um comportamento gaussiano. Ou seja, é uma coisa plausível para verificar e usual. Bom, eu vou considerar que a média desses meus ruídos aqui, ó, que a média dos meus ruídos seja um valor igual a zero. Essa média também, se for um valor diferente de zero, também tem como calcular isso, que eu realizo a medição de vários ruídos e verifico qual a média dessas amostras aí de ruído. Também tem técnicas de processamento que também consegue tirar isso, né? Eu posso coletar os sinais e depois tirar a média dele. E por fim, um desvio padrão do nosso sinal, ou sigma, né? A média aqui, ó, para o nosso Mi aqui, né? O sigma, nesse caso específico do nosso exemplo aqui, vou colocar o valor unitário dele aqui. Novamente, também o desvio padrão tem como fazer às vezes, né, no problema, se você tiver acesso somente ao sinal do ruído, tem como fazer a estimativa dele também, né? Basta novamente realizar as medições somente do caso do ruído, no caso aí do meu canal, e a partir dessas medições estimar o valor da média do desvio padrão. Ou seja, não são hipóteses assim que fogem muito da nossa realidade. É claro que cada problema vai ter um valor diferente. Beleza? Então, nosso problema de decisão pode ser reescrito, né, como duas hipóteses, onde uma hipótese aqui seria no caso onde eu só tenho um ruído no meu sinal que está sendo coletado, e a segunda hipótese, que o sinal no qual eu estou coletando ruído mais nossa amplitude aqui, o nosso sinal que está sendo transmitido. Então, estatisticamente, essas duas hipóteses aqui podem ser entendidas pelo que nós chamamos como hipótese nula, chamando aqui, ó, colocando na estatística, como hipótese nula, e aqui é hipótese alternativa, ou seja, essas duas hipóteses reescrevi no contexto mais da nossa estatística hipótese nula e hipótese alternativa, onde na hipótese nula o nosso sinal que nós estamos recebendo considera somente o ruído, que é um W0, e no caso da hipótese alternativa é dada pelo nosso sinal contínuo, né, sinal transmitido mais o ruído naquele mesmo instante, beleza? E o nosso processo de detecção se baseia no final, né, vamos decidir entre uma dessas hipóteses aí. Mas, como já conhecemos esses sinais, né, e eu posso escrever na forma de distribuição, então, considerar PDF na hipótese nula do ruído. Como já mencionei, o nosso ruído tem uma distribuição normal, ou gaussiana, então nessa condição eu tenho a distribuição normal com média igual a zero e o nosso desvio padrão igual a 1. E já no momento da hipótese alternativa, eu tenho o meu ruído mais um sinal contínuo, né? Esse sinal contínuo, quando adicionado a uma distribuição gaussiana, apenas vai mudar a média dessa minha distribuição. Então, o resultado de um sinal contínuo mais um sinal gaussiano resulta um sinal gaussiano com a média agora incrementada pelo sinal contínuo. Então, nessa condição de hipótese alternativa, eu vou ter um sinal que eu vou receber com uma distribuição normal, média
igual ao nosso A e o desvio padrão igual a 1. Então, como funciona o nosso processo aqui de detecção? Então, eu vou ter lá o nosso receptor A, que ele vai realizar o registro de um certo valor, dado pela essa medição, como x aqui, eu estou chamando x no instante zero aqui, para indicar que eu fui lá e realizei uma medida. A partir do valor dessa minha medida aqui, eu vou aferir se eu vou aceitar a hipótese nula ou não vou aceitar a hipótese nula, aceitando assim a hipótese alternativa. Esse tipo de método aí é chamado como, no nosso caso, da nossa decisão, corresponde na rejeição da hipótese nula. Beleza? Então, como que é realizada essa rejeição aqui? Junto com esse meu sinal medida, eu também vou ter um valor que eu vou chamar aqui como valor limiar. Que mais adiante eu vou entrar em qual são o efeito ao escolher esse valor, mas é um valor contínuo, constante no nosso caso aqui. Então eu vou chamar aqui esse valor limiar aqui como um K, por exemplo. Então se esse valor meu de medição aqui, ó, se o valor meu de medição, medir lá, for superior a um valor K, que eu escolhi a priori também, o que eu vou fazer é o seguinte: se ele for maior, vou rejeitar a hipótese nula. Ou seja, nesse meu processo, eu vou desconsiderar a hipótese nula. Falar, não tem como aceitar ela como verdadeira, a hipótese nula minha é falsa. Ao rejeitar a hipótese nula minha, eu acabo considerando a hipótese alternativa. Beleza? Ou seja, ao rejeitar a hipótese nula, H0, eu acabo aceitando H1. E se no caso aqui, ó, nosso valor lá medido for inferior ao valor K, eu não rejeito a hipótese nula. Então, ao não rejeitar a hipótese nula, eu acabo considerando que a hipótese nula como verdadeira, né? Ou eu não tenho evidência, eu não tenho quantidade de dados suficiente para rejeitar ela também, né? Então, acaba sendo nessa condição minha aqui, eu acabo aceitando, ao não rejeitar, né? Aceitando H0, ou seja, que aqui nesse caso, que eu não tenho a presença de sinal. Resumindo tudo isso, se o meu sinal coletado for superior a um valor limiar, eu acabo considerando que eu tenho ali uma transmissão do sinal A. Se for menor, eu acabo considerando, no meu caso aí, que eu não tenho a transmissão do sinal A. Beleza? Bom, isso aqui é uma explicação bem resumida, né? Eu acabei cortando algumas partes da estatística, mas em tese isso corresponde à rejeição da hipótese nula. Beleza? Um ponto importante, né, mais a questão do estatístico, o processo de não rejeitar a hipótese nula não quer dizer que ela é verdadeira, somente quer dizer que eu não tenho um elemento suficiente nos meus dados, que seria o nosso x0, para rejeitar ela. Beleza? Então, quando eu não rejeito a hipótese nula, não quer dizer que ela obrigatoriamente ela vai ser verdadeira lá. Ela vai... Quer dizer que eu não tenho um elemento suficiente para rejeitar, mas como nós temos que aqui no nosso processo decidir entre duas coisas, eu acabo aceitando o ruído como verdadeiro para aquela minha medição. Outro ponto importante, o valor K ele interfere muito na questão do desempenho do nosso detector. É importante a boa escolha dele, né, do nosso valor K, que não vamos ver adiante como ele afeta. Tem outro ponto, é a questão das hipóteses, né? Vocês observam que as hipóteses têm que ser processos antagônicos, né? Que quando eu considero uma, elas não podem ter a mesma informação nas duas hipóteses. Então,
quando uma é verdadeira, a outra, ao escolher hipótese, tem que ser falsa, como no nosso caso do exemplo aqui. É sempre importante. No nosso caso, a detecção é mais simples, né? Mas essa mesma metodologia é utilizada em diversas outras pesquisas, né? Na questão do teste de hipótese. Então sempre tem que ficar atento a isso, que uma hipótese elas não pode conter a mesma informação, né? É uma ou a outra. E, na verdade, na maior parte dos trabalhos, né, de pesquisa que trabalham com hipóteses, sempre tentam rejeitar a hipótese nula. Por exemplo, eu quero verificar se um remédio tem efeito positivo sobre uma doença. Então a hipótese nula aí é verificar se o remédio não tem efeito sobre a doença. Então quando eu rejeito essa hipótese, eu acabo considerando que ele tem efeito sobre a doença, que é a hipótese alternativa. Tá bom?